Iniciamos a nossa quarta semana de aula da disciplina Geometria Analítica. Nela nós iremos estudar o sétimo e o oitavo módulo da nossa apostila. No sétimo módulo nós temos o produto vetorial e no oitavo módulo nós temos a reta no espaço. Bom, o produto vetorial. Dados os vetores V, que é A1, B1, C1, e U, que é A2, B2, C2, o produto vetorial do vetor V por U é o vetor W. B1, C2 menos C1, C2. Bom, C2, C1 menos A1, C2 e A1, B2 menos B2, B1. O vetor W é indicado por V vetorial U. Podemos escrever o vetor V vetorial U como segue. Então, teremos o vetor I, que é P1, C2 menos B2, C1, o J, que é A2, C1 menos A1, C2, e o K, que é A1, B2 menos A2, B1. E podemos expressá-lo na forma de uma determinante, no qual uma forma de memorizar a forma do produto vetorial V vetorial U é calcular a determinante, em que na primeira linha nós temos os vetores I, J, K. Na segunda linha nós temos o primeiro vetor, nesse caso aqui o vetor V. E na segunda linha nós temos o segundo vetor, nesse caso o vetor U. Poderíamos ser o contrário. Se por acaso, em vez de quiséssemos encontrar V vetorial U fosse U vetorial V, nós teríamos aqui, na primeira linha continuaria os vetores I, J e K. Já na segunda linha nós temos o vetor U, nesse caso é A2, B2 e C2. E na terceira linha nós temos o vetor V, que é A1, B1 e C1. Então nós temos aí, primeira linha sempre IJK, na segunda linha o primeiro vetor e na terceira linha nós teremos o segundo vetor. Esse cálculo ele vai ser feito da mesma forma com uma determinante do conjunto dos números reais, o que já foi trabalhado aí em disciplinas anteriores, em matemática básica. Então, resolvendo o primeiro exemplo, sejam V, 3, 2 e menos 1, e U, menos 1, 3 e 4, vetores. Calcule o V vetorial U. Então, vamos calcular o V vetorial U. Então, V vetorial U vai ser a determinante em que na primeira linha nós temos os vetores I, J, K. Na segunda, os elementos do primeiro vetor, que é 3, 2 e menos 1. E na terceira, os elementos do segundo vetor, que é menos 1, 3 e 4. Então, desenvolvendo aí, já vamos resolver essa determinante de modo que cada vetor já ficará isolado. Então, vamos multiplicar todos primeiro. Então, vai ser o I vezes 2 vezes 4, ou seja, vai ficar 2 vezes 4, menos o menos 1 vezes 3 vezes I. Então, é menos 1 vezes 3, isso do vetor I, mais do segundo vetor, que é o J. Então, vamos ter aí
j vezes menos 1 vezes menos 1. Então aqui é menos 1 vezes menos 1, isso menos o 3 vezes j vezes 4. 3 vezes 4, que está multiplicando o vetor j, mais do vetor k, que é o 3 vezes 3 vezes k. Então, 3 vezes 3, menos k vezes 2 vezes menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Isso aqui para o vetor k. Resolvendo agora, nós vamos ter 8, que é o resultado de 2 vezes 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, menos vezes menos mais. Então vai ficar 8 mais 3, vetor i, mais menos 1 vezes menos 1, temos 1. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, vetor j. Isso mais 3 vezes 3, que é 9, menos 2 vezes menos 1, dá mais 2. Aqui referente ao vetor k. Então, ao desenvolver esse restante aí, temos o 8 mais 3, que é 11, então vai ficar 11 vetor i, menos o 1 menos 12, então vai ficar menos 11, vetor j, e o 9 mais 2 vai ficar mais 11, k. Então aqui finaliza o primeiro exemplo, em que V vetorial U é igual a 11i menos 11j mais 11k. Bom, as propriedades do produto vetorial. Estudaremos algumas propriedades do produto vetorial. Sejam V, A1, B1 e C1, e o vetor U sendo A2, B2 e C2. E M, um número real qualquer. A primeira propriedade diz que V vetorial 1 é igual a zero, qualquer que seja o vetor V, um produto vetorial de um vetor por ele mesmo sempre é igual ao vetor nulo. Ou seja, aí vai ser V vetorial V, né? Então vejamos aí. Então desenvolve o mesmo processo que nós resolvemos no exemplo anterior. Então desenvolvendo o cálculo isolado já o vetor i, então vai ser i vezes b1 vezes c1, então b1 c1 menos b1 c1 vezes i, então menos b1 c1, ambos do produto i, mais como seria jc1 a1, então fica a1 c1 menos a1 b1 menos c1 vezes j a1, então a1 c1 vetor j, mais a1 b1 k, a1 b1 menos a1 b1 k. Então, ao desenvolvermos aqui, nós vamos ter b1 c1 menos b1 c1, então ele menos ele mesmo dá zero, a1 c1 menos a1 c1, zero, e a1 b1 menos a1 b1 também zero. Ou seja, V vetorial V vai ser igual a zero. A segunda propriedade diz aí que V vetorial U é simétrico
a U vetorial V. V vetorial U é simétrico a U vetorial V. Vejamos aqui. Primeiro caso, como já foi desenvolvido no exemplo anterior, multiplico aí todos os elementos no que se refere ao primeiro vetor, vetor I. Então, vou multiplicar B1, C2, menos B2, C1, para eliminar ele com o vetor I. Mais o vetor J vai ser C1, A2, aqui ele colocou A2, C1, menos A1, C2, o vetor J. Mais o vetor K, nós temos A1, B1, B2, aliás, menos A2, B1. Então, já temos aí V vetorial U. E o desenvolvimento de U vetorial V segue o mesmo processo, onde nós vamos chegar a ter que U vetorial V é simétrico a V vetorial U. A terceira propriedade. V vetorial, soma do vetor U com o vetor W, é igual a V vetorial U mais V vetorial W. Então, só para recordarmos, o vetor V é A1, B1 e C1. O vetor U é A2, B2 e C2. E como nós vimos no início desse capítulo, o vetor W é o V vetorial U. V vetorial U. Bom, sendo assim, nós vamos ter que V, vetor V, vetorial ao vetor U, mais, só quem é o vetor W? É V vetorial U, que é igual a V vetorial U mais o V, que é vetorial W, mas lembrando que W é V vetorial U. Desenvolvendo aí, nós vamos ter V vetorial vetor U mais V vetorial U, que é igual, nós pegamos aqui, temos V vetorial U mais V, que é V vetorial U. Ou seja, se evidenciarmos esse V, então vamos ter, como V vetorial está evidente nos dois termos, posso colocar o V vetorial em evidência. Então vai ficar V vetorial, esses U vetor U, mais V vetorial U. Ou seja, conseguimos aí comprovar a terceira propriedade. Bom, a quarta propriedade aí diz que o M, sendo M o número real, V vetorial U
é igual a determinante da primeira linha, os vetores I, J, K, e na segunda, referente ao primeiro vetor, que é MA1, MB1 e MC1, e na terceira linha, os elementos referentes ao segundo vetor, A2, B2, B2. Então, desenvolvendo aí, vai ser I, MB1, C2, então MB1, C2, MC1, B2I, então MB2C1, que dá na mesma, I, mais o M A2C1, para o vetor J, menos M A1C2, ainda para o vetor J, mais o MA1B2 e MA2B1 para o vetor K. Ou seja, nós colocamos M em evidência, pois ele aparece em todos os termos, vai ter M que multiplica o que resta do primeiro vetor. Então, colocando em evidência, vai ficar B1C2 menos B2C1, mais, colocando M em evidência, resta A2C1 menos A1C2, e o que resta no vetor K vai ficar A1B2 menos A2B1. Ou seja, esse B1C2, esses elementos que estão dentro do colchetes aqui, é o V vetorial U. Quinta propriedade: se o vetor V e o vetor U são colineares, então V vetorial U vai ser o vetor nulo. Ou seja, os vetores U e V são colineares se existir um número real M tal que U, vetor U, é igual a M vetor V. Disso nós temos que o vetor U é MA1, MB1, MC1, lembrando que A1, B1 e C1 são os elementos do vetor V. Logo, o V vetorial U vai ser, na primeira linha, sempre os vetores I, J, K, na segunda linha, representando os elementos do primeiro vetor, que nesse caso é V, e na terceira linha temos elementos representando o segundo vetor, que é U. Ao desenvolvermos isso aqui, nós vamos ter o I que multiplica B1 MC1, então vou até desenvolvê-lo aqui. Então vamos colocar como sendo B1 C1 M menos B1 C1 M, aí, vetor I, mais vetor J, nós temos A1 C1M menos A1 C1M vetor J, isso mais o vetor K, nós temos A1 B1M menos A1 B1M. E referente ao vetor K. Obviamente, todo número menos ele mesmo é igual a zero. Então tá aqui, vai ficar 0i. Também no vetor J é A1C1M e A1C1M, também vai zerar. E no vetor K, A1B1M menos A1B1M, também zera. Então temos aí que se o vetor
U, V e U são colineares, então V vetorial U vai ser igual a vetor nulo, igual a zero. A sexta propriedade, V vetorial U é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. Então, pela condição de ortogonalidade visto de produto escalar, devemos mostrar que o produto do vetor V, V vetorial U é igual a zero, garante que V vetorial U é ortogonal a V. Aí nós sabemos, já foi desenvolvido anteriormente, o V vetorial U. Aliás, aqui na apostila consta como sendo positivo, mas nós já sabemos que vai ficar negativo, ok? Então aqui considerem como sendo negativo. Então só separando os elementos de cada vetor, desenvolvendo o produto. Então, como o vetor V é A1, B1 e C1, nós sabemos que a multiplicação de vetores serão de elementos semelhantes, então vamos multiplicar o A1 por B1 C2, A1 por menos B2 C1, o B1 por A2 C1 e o B1 por menos A1 C2, e o C1 por A1 B2 e o C1 por menos A2B1. Lembrem, aqui na apostila está errada, é menos A2B1, como já foi visto anteriormente. Então, desenvolvendo essa multiplicação para comprovar que vai dar zero e comprovar que aqui é negativo, vou colocar aqui abaixo. Então, A1 vezes B1 C2 vai ficar A1 B1 C2 menos A1 B2 C1, A1 B2 C1 mais B1 A2 C1, B1 A2 C1 menos B1 A1 C2, B1 A1 C2 mais C1 A1 B2 e menos C1 A2 B1. Então, vamos encontrar os termos semelhantes aí, que são simétricos. A1 B1 C2, temos aqui menos A1 B1 C2. O menos A1 B2 C1, nós temos mais A1 B2 C1. E o mais B1 A2 C1 com o menos B1 A2 C1. Então, todos os termos se anularam, comprova aí a sexta propriedade. Vejamos o segundo exemplo. Vamos ilustrar a propriedade 6 com um exemplo. Se V, o vetor V é 1, menos 2 e 4, e U é 2, 3 e menos 1, então temos que V vetorial U é a determinante em que, primeira linha, nós temos os vetores I, J, K. Na segunda linha, os elementos do vetor V, que é 1, menos 2 e 4. E na terceira linha temos 2, 3 e menos 3. Então, temos aqui a matriz 3 por 3. Então, determinar essa determinante aí, então vamos ter I menos 2 menos 3. Então, vou multiplicar todos os elementos aqui pertencentes ao vetor I. Então, será o menos 2 vezes menos 3. Isso menos 3 vezes 4, também que é com vetor I. 3 vezes 4, vetor I. Mais os do vetor J.
J que multiplica 4 e 2, então vai ser 4 vezes 2, menos J que multiplica o 1 e o menos 3. É 1 vezes menos 3. Vetor J. Mais para o vetor K, então nós temos 1 vezes 3 no K, então é 1 vezes 3, menos o 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Isso para o vetor K. Agora só desenvolvermos aí. Então vamos ter menos 2 vezes menos 3, 6. Menos 3 vezes 4, menos 12, vetor I, mais 4 vezes 2 é 8, aí menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, J, isso mais o 1 vezes 3, que é 3, menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. K. Ao simplificarmos aí, temos o 6 menos 12 dá menos 6 I. O 8 mais 3 vai dar mais 11 J. E o 3 mais 4, temos aí mais 7K. Então temos aí uma exemplificação para a propriedade 6. Resolução do segundo exemplo. Bom, aplicação do módulo do produto vetorial. Seja V e U vetores não nulos, se escrevemos vetor V igual segmento AB e o vetor U igual ao segmento AC, é fácil notar que esses vetores determinam um paralelograma ABC de acordo com a figura. Então eu tenho aqui o vetor V, que é representado pelo segmento AB, e o vetor U, que é representado pelo segmento AC. Então eles formam aqui o paralelograma ABDC. Então temos esse paralelograma aqui formado. Vamos mostrar que o módulo do produto vetorial dos vetores V e U é igual à área desse paralelograma. Observamos a medida da base do paralelograma, que é o módulo vetorial indicado por módulo do vetor V. Também se o θ é o ângulo entre os vetores V e U. Seja a figura seguir a altura do paralelograma, seja a altura que é representada por H é igual vetorial U sin de θ, então, indicando a área do paralelograma por AP, temos que, sabemos já que no paralelograma, no qualquer polígono, sabemos que a área de um paralelograma é simplesmente determinada pela base vezes a altura. Assim, a área do paralelograma vai ser o módulo de vetor V, o módulo vetor U, sin de θ. Aplicando a propriedade 7, o módulo V vetorial, o módulo V vetorial U é igual ao módulo vetor V, U e sin de θ. Disso podemos afirmar que a área do paralelograma é igual ao módulo do vetor V, é igual ao módulo de V vetorial U, como temos aqui. Olha esse terceiro exemplo. Dados os vetores V, que é 0, 5 e 0, e vetor U, que é 0, 0 e 4, calcule a área do paralelograma determinado pelos vetores V e U. Então, vamos lá para o cálculo determinando V vetorial U é igual
e JK. Então vamos ter 0, 5 e 0, 0, 0 e 4. Vai ficar pro vetor I 5 vezes 4 menos 0 vezes 0, aí, mais vetor J, J vezes 0 vezes 0, 0 vezes 0, mais 0 vezes 4. Vetor J mais vetor K, nós temos 0 vezes 0 menos o 0 vezes 5. Desenvolvendo aqui, nós teremos 20 menos 0 e mais 0 mais 0 J mais 0 menos 0 K. Ou seja, temos 20i mais 0J mais 0K. 0J, 0K, ou seja, sobra apenas 20i. Como a área do paralelograma é igual ao módulo V vetorial U, e nós sabemos que V vetorial U é igual a 20, então esse módulo aí, isso indica que a área do paralelograma vai ser igual a raiz quadrada de 20 elevado ao quadrado. Já sabemos que 20 ao quadrado, como corta a raiz quadrada com a potência quadrada, resta apenas 20. Então a área do paralelograma é igual a 20 unidades ao quadrado, independente de que unidade seja essa. Então fica aí resolvido o terceiro exemplo. No quarto exemplo, ele pede aí: calcule a área do paralelograma determinado pelos vetores V, que é 1, 2 e 3, e U, que é 3, menos 3 e 2. Então o desenvolvimento é o mesmo caso. Vamos desenvolver a determinante aí, V vetorial U, que aí nós já sabemos que vai ficar I, J e K, os vetores. 1, 2 e 3, o vetor V, 3, menos 3 e 2, do vetor U. Então, desenvolvendo aí, vamos ter 2 vezes 2, menos o menos 3 vezes 3, vetor I, mais 3 vezes 3, menos o 1 vezes 2, vetor J, mais o 1 vezes menos 3, menos o 3 vezes 2. Vamos para o vetor K. Desenvolvendo direto aí, nós vamos ter o 4, menos mais, o 4 mais 9, ou seja, vai ser 13, e o 9 menos 2, aí teremos
mais 7J, o menos 3 com menos 6, então teremos menos 9K. Como a área do paralelograma é igual à raiz quadrada do V vetorial U, então vai ficar 13 ao quadrado do módulo, né? Mais 7 ao quadrado, mais o menos 9 ao quadrado. Então a área do paralelograma vai ser igual a raiz quadrada de 169 mais 49 mais 81. Então a área do paralelograma vai ser igual a 169 mais 49 mais 81 é igual a 299. Então vai ser igual a raiz quadrada de 299. Produto misto. Já aprendemos que para vetores U e W no espaço, o produto vetorial V vetorial U ainda é o vetor no espaço. E também já sabemos que o produto escalar de dois vetores é um número real, como foi estudado na semana anterior. Agora faremos o produto escalar de um vetor V por U vetorial W, obtendo-se um número real. Então vai ficar um vetor V com o produto de U vetorial W para obtermos um número real, que será representado por vetor U, V, U e W, e é denominado pelo produto misto dos vetores V, U e W. Tomando nessa ordem. Então, isso aí, o produto misto dos vetores V, U e W é igual ao produto do vetor V pelo vetorial de U, W. Sejam o vetor V A1, B1, C1, o vetor U A2, B2 e C2, e agora o vetor W tem os valores A3, B3. Então, ao desenvolvermos a determinante aí do vetor U vetorial W, nós teremos que, assim como foi desenvolvido lá no início do produto vetorial, nós vamos chegar a uma matriz 3×3, em que o produto misto dos vetores V, U e W vai ser igual a determinante dos seus elementos A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Bom, as propriedades aí, a primeira, o produto misto é igual a zero se um dos vetores for nulo, se dois deles são colineares ou se os três são coplanares. Então, no primeiro caso, suponha que o vetor V é nulo. Então, ao encontrarmos a determinante em que uma linha é nula, nós vamos obter uma determinante nula. Se dois deles são colineares, para que eles sejam colineares, eles têm que ser não nulos, e o vetor V, no caso aqui utilizando vetor V e U, vai ter que ser igual ao produto de um valor M por U. Então, ao desenvolvermos aí, nós vamos ter M multiplicado por esse produto, e já sabemos que ele vai ser nulo. E no terceiro caso, se os vetores V, U e W são coplanares, isto é, pertencentes ao mesmo plano, como o vetor U vetorial W é ortogonal aos vetores U e W, então U vetorial W será também ortogonal ao vetor V. Veja a figura disso depois disso e dá a condição de ortogonalidade. Para observar essa figura, nós temos essa condição.
que os vetores U, V e W, que o vetorial V é ortogonal a esses vetores no plano. Bom, olha esse quinto exemplo. Os vetores V, que é 3, 1 e menos 2. O vetor U, que é 2, 0 e 4. E o vetor W, que é 3, menos 1 e 5. Não são coplanares. Já está afirmando aí. Só para comprovarmos que eles não são coplanares, a determinante aí terá que ser diferente de zero. Então, para isso, nós vamos desenvolver esse cálculo. O produto misto do vetor V, U e W é igual a determinante 3, 1, menos 2, 2, 0 e 4, 3, menos 1 e 5. Então, isso nós vamos ter o 3 vezes 0 vezes 5, que dá 0, mais o 1 vezes 4 vezes 3, que é 12, mais o 2 vezes menos 1 vezes menos 2, nós teremos mais 4. Aí o 3 vezes 0 vezes menos 2, então fica mais 0. O menos 1 vezes 4 vezes 3 daria menos 12, menos com menos, mais, vai ficar mais 12, menos o 2 vezes 1 vezes 5 dá 10. Ou seja, aqui nós teremos 0 mais 12, 12 mais 4, 16, com mais 12, 18, menos 10, 8. Obviamente, como 8 é diferente de 0, né? Portanto, esses vetores não são coplanares. Bom, o sexto exemplo. Qual deve ser o valor de A para que os vetores V, que é 1A e menos 2, e U, é 3, 0 e menos 4, e W, é menos 2, 1 e 3, sejam coplanares? Para que eles sejam coplanares, o produto misto desses vetores terá que ser igual a 0. Então, o produto misto aí dos vetores V, U e W tem que ser igual a 0. Então, isso nos leva a crer que 1A e menos 2, 3, 0 e menos 4, menos 2, 1 e 3 terá que ser igual a 0. Então, ao desenvolver isso aí, nós vamos ter 1 vezes 0 vezes 3, ou seja, 0. Aí mais 3 vezes 1 vezes menos 2, então vai ser menos 6, mais A menos 4 menos 2, então vai dar mais 8A. Aí menos 2 vezes 0 vezes menos 2, não, mais 0, menos 1, menos 4 vezes 1, então vai dar mais 4, e menos 3 vezes A vezes 3, então menos 9A, que é igual a 0. 8A menos 9A, então teremos aí menos A, menos 2 é igual a 0, ou seja, menos A é igual a 2, portanto, A terá que ser igual a menos 2. Então, ao multiplicarmos os dois membros da igualdade por menos 1, obteremos esse valor para A.
Bom, uma aplicação do módulo do produto misto. Uma aplicação interessante do módulo do produto misto é o cálculo do volume do paralelepípedo. 3 vetores não nulos, V, U e W, determinam um paralelepípedo, escrevendo V segmento AD, U segmento AB e W segmento AC, como ilustra a figura. Então temos V, U e W. Indicando o VP, o volume de um paralelepípedo, já sabemos que o volume é igual à área da base vezes a altura. Mas observe que a base de um paralelepípedo é um paralelograma, determinado pelos vetores U e W. E vimos que a área desse paralelograma é igual ao módulo do produto vetorial, U vetorial W, ou seja, o módulo de U vetorial W. Seja θ o ângulo entre os vetores V e U vetorial W, como o vetor U vetorial W é perpendicular à base, a altura H do paralelepípedo é igual a H, que é igual ao módulo de V, o vetor V, módulo do cosseno de θ. Então, o volume do paralelepípedo é igual ao módulo de U vetorial W, módulo de V, módulo do cosseno θ. Já que é assim, mas como o produto do vetor V com U vetorial W é igual ao módulo de V, módulo de U vetorial W cosseno de θ, aí nós podemos substituir. Daí temos que o volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto do vetor V, U vetorial W, ou seja, é igual ao produto misto de o módulo do produto misto de vetor V, U e W. Bom, olha o caso desse exemplo. Calcule o volume do paralelepípedo determinado pelos vetores V, que é 2, 1 e 1, U, que é 2, menos 2 e 3, e W, que é 0, 1 e 3. Então, vamos determinar aí o produto misto desses vetores. Então, o produto misto aí de V, vetor V, U e W. Vai ficar 2, 1 e 1, 2, menos 2 e 3, 0, 1 e 3. Então, o determinante deles aí vai ser o 2 vezes menos 2 vezes 3. Então, nós teremos menos 12, mais o 1 vezes 3 vezes 0, então, mais 0, mais o 2 vezes 1 vezes 1, mais 2. Vai ser menos 0 vezes menos 2 vezes 1, então posso colocar mais 0. 2 vezes 1 vezes 3, menos 6. E 3 vezes 1 vezes 2, menos 6. Então, vai ser menos 12, mais 0, mais 2 dá menos 10. Menos 10 com menos 12, nós teremos menos 22. Só que nós já vimos que o volume do paralelepípedo é igual ao módulo do produto misto do vetor V, U e W. Então, o volume do paralelepípedo vai ser igual ao módulo de menos 22. E isso quer dizer que o volume do paralelepípedo vai ser igual a 22. Pronto, resolvida aí a 7ª questão. E encerra-se esse módulo 7, que é produto vetorial. No módulo 8,
exatamente na página 97 da nossa apostila, nós temos aí o estudo da reta no espaço. Especificamente, iniciando aí equações da reta no espaço. Agora que você já estudou vetores no espaço, vamos associá-lo a equações de retas no espaço. Nos dizemos que um vetor é paralelo a uma reta quando a reta que o contém é paralela a essa reta. Observe a figura aí. Então, o vetor é paralela a uma reta quando a reta é paralela a essa reta em si, no caso aqui é a reta R. Aí podemos afirmar que o vetor V é paralelo à reta R. Uma reta no espaço coordenado está determinada por dois pontos distintos, P e Q desta reta. Tomemos o vetor V com origem na origem O do sistema de coordenadas e paralelo ao vetor PQ, contido na reta. Observemos que o vetor V é paralelo à reta, dessa forma associamos a reta a uma direção dada pelo vetor V e é paralela à reta, dessa forma associamos a reta a uma direção dada pelo vetor V e também a essa reta associamos um ponto P sobre ela. Então, essa figura ilustra o que está dizendo. Nós temos um vetor V que é paralelo à reta R, que contém o vetor de segmento PQ. Agora, fixando um vetor não nulo V a um ponto R, fora da reta que contém o vetor V, existe uma única reta passando por R, que é paralela ao vetor R. Dessa forma, a reta fica determinada por um ponto sobre ela, e um vetor paralelo a ela é reciprocamente um vetor não nulo, ou seja, vetor diferente de zero. E um ponto fora da reta que contém o vetor determina uma única reta. Daí, vamos deduzir uma equação analítica para uma reta no espaço, utilizando a notação de vetores, e tomemos um ponto P sobre a reta e um vetor não nulo paralelo à reta, um outro ponto Q no espaço, pertencente a essa reta. Então, os vetores PQ, o segmento PQ e V, são paralelos. E pela condição de paralelismo de dois vetores, já estudada, existe um número real T tal que o vetor PQ, o segmento PQ, é igual ao produto do número real T pelo vetor R, se T pertence ao conjunto dos números reais. Bom, a equação deduzida acima é denominada equação vetorial da reta. Mas, para desenvolvermos esse cálculo aí, que na apostila traz esse desenvolvimento após a resolução do exemplo 1, nós sabemos que o plano aí, em que está representado, nós temos o eixo das abscissas, que é o X, das ordenadas, que é o Y, e o cota, que é o eixo Z. Então, nós podemos pegar aquela equação reduzida que foi dada anteriormente, ou seja, do vetor do segmento PQ, que é igual ao produto do número real T pelo vetor V. Só que nós sabemos que um segmento é o último elemento, então o segmento é uma... Nós sabemos que o segmento PQ é o mesmo que o ponto Q menos P, então vai ser igual ao número real T vezes o vetor V. Podemos isolar o Q, que vai ficar igual a P mais T vezes o vetor V. Como nós já vimos que o vetor Q é x, y, z, o P passa a ser um novo ponto, então vai ser x0, y0 e z0. E o vetor V é representado sempre por A, B e C.
Então nós podemos simplesmente substituir, já que o ponto Q é x, y e z. O ponto P, que é um novo ponto, eu vou chamar de x0, y0 e z0, mais o t, que vai multiplicar o vetor v, que é a, b e c. Bom, sendo assim, nós já podemos deduzir o sistema com as equações. Então, x é igual a x0 mais at. Então, x é igual a x0 mais at. O y é igual a y0 mais bt. E o z é igual a z0 mais ct. Então aí nós temos os sistemas que representam as equações. Bom, observemos esse exemplo 8 aí, que é o exemplo 1 da página 98. Encontre a equação vetorial da reta R que passa pelo ponto P e é paralela ao vetor V. O ponto P, que é 1, 2 e 0, e o vetor V, que é 2, 3 e 3. Substituindo, nós já temos o ponto 1, 2 e 0 e é paralelo. Como nós já vimos lá, que x é igual a x0 mais at, y é igual a y0 mais bt, e z é igual a z0 mais ct. Então nós já conhecemos aqui o valor de x0, y0 e z0, o a, b e c. Então já podemos afirmar que x vai ser igual a 1 mais o valor de a, que é 2 vezes t. Então x é igual a 1 mais 2t. O y é igual o y0, que é 2, mais o valor de b, que é 3t. Então y vai ficar 2 mais 3t. E o z, que é igual o y0, que é 0, mais o valor de c, que é 3t. Ou seja, z é igual a 3t. Então temos aí a equação vetorial, que representa por esses sistemas. O valor de x, que é 1 mais 2t, y, que é igual a 2 mais 3t, e z, que é igual a 3t. O exemplo 9 aí, que representa o exemplo 2, encontra as equações paramétricas da reta que contém os pontos P, que é 1, 3 e 2, e Q, que é igual a menos 2, 3 e 5. Como nós temos o ponto P e Q, nós podemos encontrar o vetor diretor da reta. Esse vetor diretor, que vamos chamá-lo de V, é igual ao segmento PQ. Segmento, então, esse vetor diretor da reta, ele vai ser igual ao segmento PQ. Lembrando que segmento PQ é o mesmo que Q menos P, ou seja, esse vetor diretor vai ser igual a menos 2 menos 1, que é o valor de Q menos o valor de P, três menos 3 e 5 e menos 2. Então isso quer dizer que esse segmento, isso quer dizer que o vetor diretor da reta, então o vetor V, ele vai ser igual a menos 3, 0 e 3. Então aqui eu tenho os valores de A, B e C. Sendo assim,
Agora só vamos substituir. Nós já sabemos que x é igual a x0 mais AD, o y é igual a y0 mais BT, e que z é igual a z0 mais CT. Então x vai ser igual a 1 menos 3t, o valor de A é menos 3, já faz jogo de sinal direto. O y vai ser igual ao y0, que é 3, mais 0 vezes t, ou seja, y vai ser igual a 3, uma constante, e o z é igual a 2 mais o 2 do p, mais 3 vezes t. Então, temos aí as equações paramétricas da reta. Nossa apostila aí na página 102 afirma que duas retas no espaço podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Então nós temos aqui a representação da reta paralelas, das retas concorrentes e das retas reversas. Retas paralelas sejam RS, retas no espaço, com vetores diretores V1 e V2, respectivamente. As retas RS são paralelas se e somente se os seus vetores diretores são paralelos, ou seja, eles terão ter uma proporcionalidade entre eles. É o caso desse aqui. Se os vetores V1 e V2 são paralelos, então os segmentos das retas também são paralelas. Olha esse exemplo. As retas R1 e R2. R1 que tem as equações paramétricas aí. X, que é 2 mais 3t, y, que é igual a 5 menos 2t, e z, que é igual a menos 6 mais t. O vetor 1, podemos afirmar aqui, que é 3 menos 2 e 1. Lembrando que o vetor multiplica a variável t. E o vetor 2 será menos 6 mais 4 e menos 2. Então temos aí. Sendo assim, podemos observar que o vetor 2 é igual a 2 vezes o vetor 1. Isso comprova que as retas R1 e R2 são paralelas. Duas retas são concorrentes no espaço, no caso as retas R1 e R2, se elas se interceptam em um ponto. Então, se elas tiverem um ponto em comum. Então vejamos esse exemplo. A reta R1 e a reta R2. Para sabermos se elas possuem um ponto em comum, nós vamos desenvolver esse sistema. Então, para isso nós podemos afirmar que x é igual a x, ou seja, 3 menos 2t é igual a 3 menos 2s, portanto, 2t é igual a 3 menos 2s menos 3, ou seja, o 3 menos 3, menos 2 menos 2, então resta que t é igual a s. Substituindo, já que y tem que ser igual a y,
no sistema, então vamos ter 4 mais t, que é igual a 2 mais 3s. Como t, pelo método da substituição, eu já sei que t é igual a s, então vai ficar 4 mais s é igual a 2 mais 3s. Ou seja, nós vamos ter aqui menos 2s, que é igual a menos 2. Isso quer dizer que s é igual a 1. Sendo assim, já podemos afirmar que x é igual a 3 menos 2 vezes t, como t é 1, isso quer dizer que x vai ser igual a 1. O y é igual a 4 mais t, então vai ser 4 mais 1, ou seja, y é igual a 5. E o z é igual a 5 menos 3 vezes t, que é 1, isso quer dizer que z é igual ao 5 menos 3, que é 2. Portanto, essas duas retas, utilizando as suas equações, desenvolvendo suas equações através de um sistema, terão em comum o ponto P, chamado de P, que é 1, 5 e 2. Isso comprova que essas retas são concorrentes, pois elas possuem um ponto em comum. E duas retas R1 e R2 que não são paralelas ou concorrentes são reversas. Se não tivermos uma proporcionalidade ou não tivermos um ponto em comum entre essas retas, elas são reversas. No caso aqui da reta R, que intercepta o plano, e a reta S, que está no plano. É o caso aí que se é representado pelo exemplo 12. Só para comprovar, é o caso representado pelo exemplo 12. Só para comprovar que elas não são paralelas, nós podemos ver aqui os valores de A, B e C, que representam aí o vetor diretor da reta 1. Então, o vetor diretor 1 é 2, menos 5 e menos 2. E o vetor diretor da reta 2 é 4, 2 e menos 5. Com esses valores dos vetores diretores, já sabemos que não são paralelos. E o sistema é formado por essas duas retas, que seria esse sistema aqui, x que é igual a 2 mais 2t, y que é igual a 3 menos 5t, z que é igual a menos 1 menos 2t, x que é igual a 3 mais 4s, y que é igual a 2s, e z que é igual a 3 menos 5s. Como esse sistema aí não possui solução, nós também podemos concluir que elas não são, que essas retas não são concorrentes. Elas não são paralelas e não são concorrentes, essas retas são reversas. Bom, pessoal, então encerramos aí nossa aula referente a esses dois módulos. Na aula da próxima semana nós teremos mais 2 módulos, e ao final dessa próxima semana, da quinta semana, deverá ser postada a atividade avaliativa que estará disponível no Moodle. Então, bom estudo a todos, desenvolva todos os exercícios que estão nesses 2 módulos. Só para reforçar, no módulo 7, são os exercícios que estão na página 95 e 96, e do módulo 8, eles estão nas páginas 104 e 105. Até a próxima aula.